E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Matheus. Bom, primeiramente eu queria falar com vocês, pedir desculpa, né, por não ter vídeo as últimas semanas. Nós tivemos alguns problemas que acabou gerando alguns desencontros e não conseguimos gravar e postar esses vídeos, tudo bem? Então das próximas semanas vai voltar ao normal, tá bom? Então as próximas semanas nós vamos começar a postar com mais frequência, então pedimos a compreensão de todos vocês e já peço logo no começo aqui do vídeo para vocês deixarem no comentário ideias de vídeos que vocês mais possuem dúvidas ou que vocês gostariam de ver, ok? Bom, a aula de hoje nós vamos falar um pouco de contenção. Que tipo de contenção? A contenção especificamente em alguns surtos psiquiátricos, seja ela uma crise psicótica, seja ela uma ideação suicida, seja ela uma crise de pânico, nos surtos psicóticos em gerais, tudo bem? Uma pessoa que está em surto, uma pessoa que está é, possivelmente agressiva contra a equipe, contra ela ou não. Então vamos lá, galerinha. Bom, os tipos de contenção. Contenção é você conter os movimentos de uma pessoa. E nós podemos fazer isso de 5 formas. Nós podemos fazer verbalmente, e que é o início, né? Toda vez que nós vamos abordar um paciente que está em surto psiquiátrico, nós vamos abordar primeiramente verbal, tá? A depois é o que nós chamamos de por espaço ou espacial. Nós vamos conter o espaço dessa pessoa para que ela não vá para locais que sejam perigosos tanto para ela quanto para a equipe, tá bom? Nós Depois disso, nós não conseguimos conter verbalmente e nem por espaço, nós vamos para a contenção física, que nós vamos utilizar por meios manuais a contenção dessa pessoa. Normalmente, quando nós falamos de contenção física, nós vamos falar da regra dos 5, tá? Então, são 5 pessoas para imobilizar esse paciente. Depois da contenção física, nós não vamos ficar segurando esse paciente para sempre, né? Aí nós vamos para a contenção mecânica. E após tudo isso, ou junto com tudo isso, nós vamos fazer a contenção química, que é o quê? A utilização de fármacos que vão diminuir que vão rebaixar o sistema nervoso, fazendo com que essa pessoa se acalme, tá? Então vamos lá. Primeira contenção verbal. A contenção verbal ela vai ser a primeira forma de contato com esse paciente. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós vamos chegar. Porque este primeiro contato é o que vai guiar como vai ser todo o resto de atendimento. Então, se você já começa uma contenção verbal de forma errônea, todo o resto do seu atendimento vai ser complicado por causa disso. Então, de maneira em geral, tá? Uma pessoa com ideação suicida ou uma pessoa em surto psicótico, em crise de pânico, primeira forma que nós vamos fazer é se aproximar lentamente da pessoa e nós vamos chegar por uma posição que não cause surpresa. Então não chegue nas costas desse paciente. Ou se não tiver como chegar de frente, chame-o de longe, claro, com cuidado com seu tom de voz para não assustá-lo e vá se aproximando lentamente de acordo com o que a conversa for evoluindo. Não vá se aproximar sem a autorização do paciente ou de maneira brusca, porque isso pode gerar uma reação desse paciente que vai piorar o quadro dele, ok? Às vezes, a contenção verbal nem é simplesmente você falar com esse paciente. Apenas de você escutá-lo, você já ganha tempo para uma outra pessoa chegar para fazer uma contenção física, você já ganha tempo para fazer com que essa pessoa pense um pouco mais e ela vá relaxando. Então, deixe essa pessoa falar, que quando ela está falando, ela vai estar soltando para fora tudo o que está sentindo e faz com que ela fique mais preocupada em te contar do que realmente realizar o que ela quer fazer, como por exemplo um caso de ideação suicida, ok? É, vamos aproveitar esse diálogo para fazer uma entrevista. Então vamos tentar puxar o máximo de informação possível desse paciente para que nós tenhamos uma, um conhecimento rico ou o menos pobre possível, né? Porque nós sabemos que é difícil nós retirarmos informações de paciente psiquiátrico. Então, quando nós conseguimos fazer essa entrevista, nós conseguimos, um exemplo, saber o nome dessa pessoa, o que aconteceu, o que ela está pensando. Então, se esse paciente, vamos supor, meu nome é Matheus e
não quero mais seguir com essa vida porque a vida é uma merda, um exemplo. Aí você já sabe que essa pessoa está com ideação suicida. Se for uma pessoa que está com que é esquizofrênico, por exemplo, ele vai falar que está escutando voz. Então tenta trazer o problema do paciente, deixa ele falar sobre isso, porque ele falando sobre isso vai fazer com que você ganhe tempo e você entenda esse paciente para dar o melhor atendimento para ele, ok? Não faça falsas promessas de jeito nenhum, tá? Vai seguindo a conversa, fazendo com que esse paciente vá te falando as coisas e aos poucos você vá ganhando a confiança dele. Vai ganhando a confiança dele com conversa. Não vai fazer falsa promessa, falar que tá tudo bem, porque isso daí seria até antiético, porque você não pode garantir isso, tá? Então, na conversa, como eu disse, faça com que esse paciente fale o que está sentindo, porque aí você consegue fazer uma comunicação terapêutica de qualidade. Beleza? Aí estamos lá na contenção verbal e não conseguimos conter verbalmente esse paciente. Nós vamos fazer a contenção por espaço ou espacial. Só porque não deu certo a verbal, vou fazer por espaço? Não. Muitas das vezes nós vamos utilizar essas duas contenções ao mesmo tempo. E como vai funcionar essa contenção por espaço? Como o próprio nome diz, nós vamos limitar o espaço deste paciente. Então, como nós iremos limitar? Com o andar. Então, se você quer que o paciente vá para a esquerda, muitas vezes você vai ter que ir para a direita, porque ele vai sempre ir o mais longe possível de você. Ah, mas por que eu quero que ele vá para a esquerda, um exemplo? Porque eu quero evitar locais que sejam potencialmente perigosos para esse paciente. Vamos colocar, por exemplo, um local alto que ele pode se jogar se esse paciente tiver ideação suicida. Locais que tem materiais pérforos cortantes, como por exemplo uma cozinha que é recheado de facas, ou até mesmo um local, o posto de enfermagem, que lá nós temos agulhas, nós temos bisturi, nós temos diversas medicações. Então, nós vamos fazer com que esse paciente ele vá para um local que seja menos perigoso para ele, para a equipe e também para os transeuntes, né, as pessoas que estão ao redor. É só por isso? Não. Às vezes nós vamos limitar esse paciente para nós guiarmos e prepararmos a contenção física. Então, quando nós falamos de contenção física, nós vamos falar da regra dos 5, né? E para nós conseguirmos fazer essa contenção física de forma correta, nós temos que limitar esse espaço do paciente e fazer com que os 5 profissionais fiquem em um semicírculo para que na hora que for imobilizar, todos tenham essa agilidade e não sobre nenhum membro desse paciente. E como nós falamos dessa condição física no grupo dos 5? Bom, como o próprio nome diz, vai precisar de 5 profissionais e cada um vai ficar com um membro, exceto a pessoa que vai ficar atrás desse paciente, que vai ficar com a cabeça e com o tórax. E como funciona? A questão da regra dos 5 é nós ficarmos atentos às articulações, porque o que dá a força do movimento é a articulação. Então, quando você evita que o membro ele se contraia e se estenda, você diminui a força desse paciente. Ah, mas eu vou só imobilizar? Não. Assim que imobilizar, nós vamos levantar, ok? Então, o exemplo, as pessoas dos braços, elas vão parar essa articulação do cotovelo, tá? Então, eles vão segurar no cotovelo e no punho desse paciente. Nunca segure na mão, por quê? Muitas das vezes, paciente psiquiátrico, ele tem paciente psiquiátrico tem muita força. E se você segurar na mão, ele pode acabar machucando a sua mão. Então, segure, no punho, porque ele não consegue pegar. E no cotovelo, porque você forçando o cotovelo para frente, ele não vai conseguir fazer esse movimento, que é o movimento que vai dar a força desse braço. E vai fazer com que ele não pegue o coleguinha de trás, né? O coleguinha que está na perna, o coleguinha que está no outro braço, tá? As pessoas da perna, elas vão imobilizar as articulações do tarso, né, que nós chamamos, que é a articulação do tornozelo, e a articulação do joelho. Por quê? Forçando a articulação do joelho para trás e a do tarso para uma diagonal para baixo, para trás, você limita esse movimento do paciente, tá? E a pessoa que está na cabeça, ela vai fazer uma movimentação de segurar na testa da cabeça, tá, gente? Não vai fazer um mata-leão nesse paciente. Não é no pescoço que você tem que mobilizar, não é no rosto, é na testa. Então você pega a testa e
posiciona para trás. Eu aconselho vocês a utilizarem sua mão dominante, porque a cabeça é o que mais se movimenta. E se você tem sua mão que você tem mais proficiência, você consegue acompanhar e imobilizar de forma correta. E a outra mão ela vai ficar no tórax desse paciente, ok? Cuidado, tá? Que as paciente feminino, a gente aconselha que quem vá no tórax é um profissional feminino. Porque muitas das vezes esse paciente psiquiátrico pode acusar você de assédio ou algo do tipo. Então, evite esses constrangimentos. Se for possível, coloque um paciente feminino atrás para ela fazer essa contenção, ok? E aí, como o teu? Vai ficar lá parado assim, ó, nessa posição que tá aí na foto? Claro que não, né? Porque senão uma hora todo mundo vai cansar, esse paciente psiquiátrico vai se soltar e vai agredir a equipe. Assim que nós pegarmos esse paciente, as pessoas da perna vão erguer. Então a perna vai segurar e levantar esse paciente para que ele fique no ar, ok? E aí que nós vamos fazer essa contenção física desse paciente, erguendo e levando para o leito. Porque lá no leito nós vamos realizar essa contenção mecânica, tá? Não confundam. Contenção física nós vamos fazer de forma manual. A contenção mecânica nós vamos utilizar faixas de couro ou tecido para conter o movimento desse paciente. E como nós vamos fazer, tá? Nós vamos imobilizar os membros, né, superiores e inferiores. Nós vamos imobilizar a pelve, a coxa, a região da coxa, o tórax, tá? E a cabeça, a testa. Tá? Muitos dos profissionais médicos, eles não aconselham utilizar a contenção na testa, né, na região frontal aqui da cabeça, porque ele pode gerar um possível suicídio desse paciente, porque no movimento ele pode fazer com que a faixa desça e chegue até o pescoço. Então não estranhe se o médico não aconselhar a utilização da contenção na cabeça, ok? E como nós vamos fazer? Nós vamos imobilizar, nós vamos amarrar com a técnica correta, que nós vamos falar em outro vídeo específico disso. E só nós temos que tomar cuidado para não garrotear, ok? Então, imobilizou, certifique que tem pelo menos espaço de um dedo para passar, porque aí você tem certeza que não garroteou esse membro, que o fluxo sanguíneo está preservado, tá? E os outros cuidados? A atadura é um pouco áspera, então nós podemos utilizar algumas gases entre a atadura e o paciente. Para quê? Para amortecer essa fricção que a gase vai fazer. Ah, mas não tem gase, ou a gase também não é muito boa. Nós podemos utilizar uma outra atadura em volta desse paciente, porque aí você diminui o atrito. Porque quando ele vai tentar se soltar, ele acaba machucando a pele com essa força, né? Esse atrito que vai ter entre a pele e a atadura, ok? E quais são os cuidados que nós vamos ter que fazer além de não garrotear? Nós temos que ficar a todo momento observando esse paciente, nós vamos ver se não está lesionando, se esse paciente ele está com sinais vitais estáveis, se esse paciente tem sinal de melhora. Por quê? A contenção mecânica não é algo bom, né? Então o nosso serviço tem que ser humanizado. E quando esse paciente ele começa a apresentar sinais de melhora, aí junto com a equipe médica, vamos avaliar para ver se é válido ou não soltar este paciente. Então nós vamos tentar deixar esse paciente o mínimo de tempo possível nessa contenção mecânica, ok? E qual vai ser a última? É a contenção química, né? Então a contenção química ela vai ser utilizada para depreciar esse sistema nervoso do paciente. Então nós vamos utilizar drogas ansiolíticas, antipsicóticas, ou até mesmo a utilização do Fernegan, né? Que apesar de ser um antihistamínico, né, um antialérgico, ele também tem propriedades que vão agir diretamente no sistema nervoso central, que vai depreciar. Então o paciente se acalmou após a utilização da contenção química, nós vamos aí avaliar a necessidade de soltar ou não este paciente, ok? Bom, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que nós vamos responder, tá? Agradecemos desde já a sua companhia, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar, mandar para o seu colega esse vídeo, que eu acho que é muito legal nós sabermos, porque muitas vezes os profissionais que não estão no dia a dia da psiquiatria não sabem
e não tem esse mínimo de conhecimento para atender esse paciente psiquiátrico, tá? Muitas das pessoas têm medo e o paciente psiquiátrico ele não precisa ter medo dele, ele precisa de compreensão e de um bom atendimento como qualquer outro paciente, ok? Então, até a próxima e falou!